Bom, meus amigos, nesse episódio do Inspector, a Junko, ela tá recebendo telefonemas durante a madrugada. E aí, óbvio, quando toca o seu telefone, ela vai atender, ninguém fala com ela. Não sei se daria para dizer uma espécie de trote, enfim, seja lá como for. Mas o único objetivo desses telefonemas na madrugada é perturbar a Junko. Quem tá ligando pra Junko é uma mulher. E essa mulher ali, no começo, ela tá com... como se fosse ali... um quadro da Junko na parede, ali na sua porta. E ela faz aquele... como é que é o nome daquele... aquela brincadeira que se faz que tu lança as setinhas e tu acerta o alvo ali. Ela tá fazendo aquilo ali com a foto da Junko ali. O que demonstra que ela tem uma certa obsessão, uma raiva da Junko. Tudo bem. Então a Junko recebe esses telefonemas na madrugada. E aí tá, um dia a Junko tá chegando no Esquadrão Inspector ali e ela tá andando pelo corredor. Ela passa pelo Nonoyama, eles se cumprimentam, bom dia, ela responde, enfim. E de repente no corredor a Junko começa a passar mal. Ter umas sonturas e cair. Aí o Nonoyama vai perguntar pra ela, Junko, o que tá acontecendo contigo? Tu tá pálida, tu tá diferente. E ela diz assim, não, é que eu estou sem dormir. Há dias eu estou recebendo telefonemas pela madrugada. Então o sono dela está sendo prejudicado por isso. Tá. O Inspector é notificado sobre um assalto a uma joalheria. E aí tá, lá são feitos, o ladrão tem reféns ali, e o Inspector entra em ação. Chega lá, todos chegam lá, e aí tá, há uma espécie, por assim dizer, de negociação do assaltante para com o comandante Masaki, no caso a polícia ali, né? Ele quer um helicóptero para fuga, enfim, o comandante Masaki diz, olha, se os reféns forem libertos, você será atendido, enfim. E aí tem uma hora que o bandido diz assim, olha, ele diz assim, eu quero algo para comer. Isso é engraçado, né? O bandido com fome ali, e aí chega na hora, imagina, eu quero um X para comer, eu quero comer alguma coisa. Não sabe se a polícia pode botar um sonífero ali, alguma coisa no alimento, enfim. Mas ele pede uma comida, um alimento. E aí ele diz assim, ó, e esse alimento, a comida tem que ser trazida pela Junko Fujita. E aí o comandante Masaki ele fica assim, você conhece a Junko? E aí ele diz assim, claro que conheço, ela é muito conhecida na polícia. Enfim, na verdade, tem um negócio ali, isso vai se desenrolar ao longo do episódio. Tem uma mulher ferida ali que é a vigilante. E essa vigilante é a mesma mulher que liga pra Junko toda madrugada. E por que ele chama a Junko ali? Na verdade, isso é uma cilada pra Junko. Talvez não se concretize como o bandido queria, mas enfim. O objetivo é atacar a Junko. Porque eles são cúmplices ali. Enfim, tá. E aí a Junko vai. Só que daí o comandante Masaki diz assim, tudo bem, eu vou mandar pela Junko. Mas a mulher que está ferida, que daí seria a vigilante, ela está ferida no braço ali, e essa vigilante é a cúmplice que está armando essa cilada para Junko. Ela é que liga para Junko toda noite, toda madrugada. E aí ele diz assim, não, mas a mulher que está ferida precisa ser tratada, enfim. E aí o bandido fala assim, não, se você tentar alguma coisa eu explodo a bomba e eu mato todo mundo. Ele tá com uma bomba ali, enfim, tá. Então ele vai mandar alguém para tentar o ferimento dela. E aí a Junko vai com um alimento, vai com... eu não sei como é que se chama aquilo ali no... A semelhança para nós aqui é como se fosse uma caixa de ferramenta de pedreiro, de servente de obra. Claro, ela abre um pouquinho diferente ali, ela levanta ali, enfim. Mas tá, a Junko tá indo e a Hisai vai, no caso, vestida, disfarçada de enfermeira.
Quando chega ali, daí tá, antes da Junko e a Hisai entrarem ali, chegarem ali, todos já estão tentando se posicionar, tentando impressionar o bandido. O Ryuma vai por um canto, o Hater e o Biker vão pelo outro, mas ele percebe, ele atira, enfim, dá tiro de advertência, enfim, tira até contra os robôs, tá. Entra a Junko e a Hisai. A Hisai vai atender a mulher que tá caída, essa vigilante, ferida no braço. Ah, como você está? Você está bem? E a Junko coloca ali eu vou usar o termo, tá? A mala de comida na mesa ali. Aí abre, enfim, o rapaz pega, o bandido pega o alimento ali, são 2 pratos, e ele começa a comer ali com o hashi. É engraçado. O bandido, como é que ele confiou tanto assim, recebeu o alimento, e aí senta na mesa bem quieto e vai comer. E nunca ele senta na mesa, óbvio. A Junko pega por debaixo da caixa ali, que tá sobre a mesa, uma arminha, mas uma arma bem pequena. Sabe aquela arma que cabe no bolso? E aí ela pega, ele tá comendo, tá sentado, bem tranquilo, e ela pega, acabou amigo, acabou, e aponta a arma pra ele. E no que ela tá apontando a arma pra ele, ela começa a ter o mesmo mal-estar que ela teve quando passou pelo Nonoyama, quando estava chegando no espectro. E aí começa aquelas tonturas, enfim, aquela instabilidade, ela tá pra cair. E aí no que ela tem essa instabilidade, óbvio, ela mirou a arma pra ele, ela tava sob o poder. Aí ela começou a ficar tonta. Aí o bandido pega a sua arma, sua espingarda ali, eu vou usar o termo espingarda, tá? E ele vai atira contra a Junko. E no que ele atira contra a Junko, a Hisai vai de encontro a Junko. E no caso, tenta salvá-la, limpa-la. E o disparo pega no braço da Hisai. Aí aparece ali o sangue da Hisai na parede. Enfim, a Hisai é atingida, fortemente atingida. E aí, bom, enfim, a Hisai tá ferida, ela cai. Daí tá. O Hater e o Biker quebram a parede ali, enfim. O Ryuma atira na arma do bandido, enfim, o desarma. Daí tá, o bandido é preso, é levado, enfim. A Hisai daí, óbvio, ela vai pro hospital. Tanto a Hisai quanto a vigilante que tá ferida ali no braço também. Só que, no caso, a vigilante, aquilo ali é tudo uma encenação, né? Pra pegar junto. Tá, tudo bem. Quando tá, mas até o presente momento não se sabe isso. E quando tá sendo carregado ali, a maca tá subindo na ambulância a maca que tá carregando essa vigilante, ela tá olhando pra Junko assim de uma maneira estranha. E o Ryuma percebe aquilo. Só que ele não tem como descrever o porquê disso. E ela é a que liga toda a madrugada pra Junko. E aí ele fica assim, por que ela tá olhando? Quando ela percebe que o Ryuma viu, ela volta ao normal, se deita, como se fosse dormir, enfim. Tá. Após isso, lá no Inspector, o Ryuma dá uma advertência na Junko e ele diz assim, Junko, como policial, o seu erro foi participar da operação sabendo que não estava bem. Esse foi o seu erro. Enfim, ele dá uma advertência para tentar conscientizar a Junko da responsabilidade dela, enfim. E aí tá, mas enfim, lá é notificado que a Hisai está bem, está sob controle ali, enfim, ela está salva. E aí tá, o comandante Masaki chega e diz assim, há um cúmplice no assalto, investiguem a joalheria lá, funcionários, enfim, todos que estavam lá. E aí tem uma hora que eles vão partir e aí o Ryuma diz, ó, é melhor você ficar aqui, é melhor você descansar, a Junko fica fora da operação. E lá, o Ryuma questiona todos os funcionários da joalheria, todos os funcionários, proprietários, enfim, eles olham. Durante o assalto, todos estavam de costas para o bandido e aí o relato deles é, não, sim, todos estavam de costas porque se não podíamos olhar, senão matava todos nós. E aí o Ryuma diz assim, então o roubo foi feito, um anel de 100, 1 milhão de ienes que sumiu. Ou o assalto foi feito o roubo foi feito pelo bandido ou pela vigilante. E aí quando fala na vigilante, todo mundo fica assim, não,
a senhorita Yumiko Togawa é uma pessoa muito honesta, ela lutou contra o ladrão. Tão perfeita foi a simulação dela que ela, na simulação ali, ela lutou contra o bandido e foi ferida no braço, enfim. E aí eles dizem, não, ela é muito honesta, uma firma de segurança contratou há muito tempo, não acredito que ela fez o roubo, enfim. E lá no hospital, o biker está revistando a bolsa dela, no sentido revistando porque é uma investigação, o biker é um policial. E aí o biker diz assim, não duvide de nós, não que nós estejamos duvidando de você, mas é uma investigação. Daí ela diz assim, não, sim, eu sei como é que é, eu já fui colega de vocês, eu trabalhei no departamento da polícia em Kanagawa, enfim. Aí tá, depois aí tá, o Ryuma investigou tudo isso, e depois chega lá no Inspector, e aí o Ryuma, o comandante Masaki fala assim, ele tem ele acredita que a cúmplice é a vigilante, é a Yumiko Togawa, e chega lá o Reiter, ele diz assim, chefe, investiguei a ficha do criminoso lá, e o que é esse criminoso, na verdade, o bandido, no caso, que atirou contra a Hisai, ele era um caso antigo ele era apaixonado por essa vigilante, a Yumiko. E faziam tempos que eles não se viam, por questões de crescer, enfim, se distanciaram. E depois eles tiveram esse reencontro, daí fizeram essa cilada aí pra pegar a Junko, desse assalto, enfim. Eles, de uma certa forma, se encontraram, né? Uma paixão de escola, por assim dizer. Tá. E aí o Ryuma diz, ela é a cúmplice, enfim, vou investigar a casa de Yumiko. E aí o comandante Masaki disse, não, mas nós vamos ter, o Raider diz, eu acho que o anel está sob o poder dela, enfim, o anel de 1 milhão de anos. E aí o comandante Masaki disse, não, mas nós não temos provas para prendê-la, nem nada. Ryuma, não investigue por intuição. Daí ele disse, não, mas eu acredito que Junko, Yumiko e o bandido são ligados nisso, enfim. E aí o Ryuma disse assim, a carreira da Junko está em risco, eu vou responder pelos meus atos. E aí ele vai investigar a casa da guria, dessa vigilante, da Yumiko. Engraçado que daí acho que deve ser uma casa alugada, porque alguém abre ali a casa pra ela, talvez seja o locatário. Abre a casa, o Ryuma quando entra na casa da garota ali, ele encontra, daí ele vê aquele quadro que ela fica jogando as setinhas com a foto da Junko. Ele encontra matérias de jornais que dizem assim, ó, Junko, a única policial feminina do Japão. Ele encontra até a lista telefônica, e aí tá marcado ali o telefone da Junko. Enfim, ele percebe que há algo contra a Junko. E daí depois o Ryuma chega no inspector e diz assim, chefe, a cúmplice é ela, enfim. E aí ele diz pra Junko, olha, o Yumiko tem um ódio contra você, enfim, Junko. Mas só um adendo que eu esqueci de falar. Após a Junko ter recebido a advertência do Ryuma lá sobre estar em péssimas condições para o trabalho, o que a Junko faz? A Junko fica refletindo ali e depois ela vai levar flores para Hisai, enfim, no hospital. E lá tá o Minoru. E aí ela diz, Minoru, a culpa é minha se eu tivesse atirado no bandido. E o Minoru, irmão da Hisai, ele tá indignado e diz assim, ó, sai daqui, a culpa é tua. E tem uma hora que ele joga no chão as flores da Hisai, o vaso de flores, quebra da Junko, e a Junko sai triste ali, vai refletir, enfim. Aí, no caso, depois ela chega lá no inspector e coloca na mesa pedido de demissão, distintivo, arma e algema. E ela diz, acho que eu não sou uma boa policial, enfim. Tá, isso depois da advertência. E aí tá, depois que o Ryuma descobriu que
é um plano contra a Junko, que a vigilante, é como você diz assim, ó, e o Miko tem um plano contra você, Junko, ó, veja isso, e ele mostra as fotos. E aí a Junko vê aquela foto e diz, não, mas isso aqui foi tirado no ano tal, na competição tal. Qual é o ódio dela com a Junko? É uma competição de tiro que tinha lá nesse departamento de Kanagawa. E essa Yumiko, ela era uma grande atiradora, ela era a favorita para vencer. Mas quando apareceu a Junko venceu a competição. E aí, a partir disso, ela passou a ter raiva da Junko. E aí, após ela perder essa competição, ela saiu com o carro, ela estava com o carro dela da polícia, e tem uma hora que ela se envolve num acidente ali e ela atropela uma criança. Acontece sem felicidade. E aí, óbvio, no carro atropela a criança, depois ela fica com um problema para tirar que ela tem um problema no braço esquerdo. Mas ali dá a entender ali que ela é destra, né? Mas enfim. E ela fica com um ferimento no seu braço esquerdo. Tá. Essa é a verdade, nunca disse, então eu lembro, então vou por isso, enfim. E aí depois ela mudou bastante a fisionomia dela, ela tá nessa condição de vigilante, ela tá muito diferente da época do colegial. Mas é a mesma pessoa, enfim. Então ela tem um plano de vingança contra a Jun. E aí lá no hospital, aí o Miko, o Biker tá numa sala, acho que tá ali com a Hisai. E aí o Miko, ela chama o guarda que tá nos corredores. Ela diz, por favor, ajude aqui, eu deixei cair um objeto. E quando o guarda acredita nela, vai juntar alguma coisa ali, ela dá ali quebra um vaso na cabeça do guarda e tá fugindo. O anel de 1 milhão de ienes tá aqui no curativo da mão dela. E ela tá fugindo, ela desce lá, pega o carro e tá fugindo. Daí o Biker vem pela janela e o Miko tá fugindo, enfim. Aí o comandante Masaki, eles são notificados lá e o comandante Masaki diz, olha, Yuma, e o Miko está na lista de quem vai pra Los Angeles, enfim, ela tá pra ir para os Estados Unidos, o nome dela tá na lista de quem vai pra fora do país, enfim, daí ela vai fugir com um anel, enfim. Vão atrás dela, e aí tá, daí já entra todo o inspector atrás. E aí no que eles vão nessa operação, a Junko diz assim, e aí o Ryuma pega o Ryuma que deu advertência nela pra ela ter a consciência da responsabilidade da arma, ele bota a mão na arma dela, você vem junto. E aí, de uma certa forma, a Junko vai se reconstituir, e aí eles vão, a Junko e o Ryuma no carro ali, e o Biker na sua moto, o Raiter voando, enfim. Aí tem uma hora que eles conseguem, o garoto tá fugindo do carro, a Yumiko, e tem uma hora que ela novamente tem um encontro com uma criança, ela descendo assim, só que dessa vez não acontece a fatalidade dela atropelar a criança, ela para o carro e aí ela pega a criança, e aí o inspector está se aproximando já, ela já está cercada, ela pega a criança, daí ela vai fazer a criança de refém, ela leva a criança lá, vai se desvencilhando do inspector, e chega num galpão lá com a criança. Aí ela tá com a criança de refém, enfim, com a arma ali contra a criança. Aí tem uma hora que o inspector entra lá, a Junko fica assim, ó, ela tá no carro, ela fica meio, ainda, como é que eu posso usar o termo, receosa, um pouco temerária, enfim, pelo que aconteceu lá. E aí o Ryuma vai sozinho, os robôs já estão lá, e o Ryuma chega lá, a Yumiko começa a atirar. E no que ela começa a atirar, tem uma hora que ela começa a atirar, eu vou usar o termo assim contra os... Eu vou usar o termo barris, tá? Não sei se é barril, tonel de combustível, daí óbvio, tu dispara contra aquilo e gera essas explosões. E tem uma hora que numa dessas explosões o Ryuma, ele é, digamos, de uma certa forma lançado pra fora ali. E nesse momento a Junko tá no carro do Ryuma ali. O carro do Ryuma ali, o computador recebe uma chamada telefônica. A arma não é feita para atirar no ser humano, e sim para atirar na maldade que eu digo. Por isso. Por assim dizer. E R sai dizendo pra ela assim, ó, olha, Junko, você é uma pessoa muito importante para o Spectre, não pode se abater por qualquer coisa, eu estou bem, enfim. E também o comandante Masaki interfere nessa ligação e diz assim, Junko, Hisai tem razão. O que Ryuma fez, quando te advertiu, ele queria te falar sobre a responsabilidade
de usar a arma. Daí ele diz assim, a arma não foi feita para atacar o ser humano, mas o mal que o domina, enfim. E aí tá, a Junko sai do carro, daí ela toma coragem, daí chega o Ryuma ali, o Ryuma vai pro carro, ela entra pro carro de novo. O engraçado é que o Ryuma aciona o Jacan ali, tudo se transforma, com a Junko dentro do carro. Tá, depois os dois saem, e daí eles vão em direção ao galpão ali. Tá acontecendo as explosões, eles chegam com o carro ali, tá pegando fogo. O Ryuma usa a unidade de âncora, que é aquele ganchinho que vai, e depois é tipo uma tirolesa, ele pega a Junko, ele leva a Junko atravessa ali o fogo com a Junko, enfim, pelos ares, né, óbvio. E aí chega lá a Junko assim, a Yumiko vê a Junko, e ela tá com a criança assim de refém, né, e ela diz assim, você aqui, e aí a Junko diz assim, a Junko fala pra ela, olha, você que teve sonho de ser uma campeã, não terá coragem de atirar numa criança, enfim. E aí tem a Junko diz assim, olha, solte a criança, solte a criança, solte a criança. Tem uma hora que a Yumiko, ela solta a criança, que a Junko tem razão, ela não teria coragem de disparar contra ela. A criança está recém iniciando a vida, enfim. Tem uma hora que ela larga a criança, tá? E no que ela larga a criança daí, tem um momento que elas vão... Elas estão, digamos assim, claro, um pouquinho distantes, mas de frente uma para outra. E uma vai disparar contra a outra, a Junko contra a Yumiko e a Yumiko contra a Junko. Uma tá com a arma apontada para a outra. E nisso, lembra, as duas são boas no tiro, apesar da Junko ter vencido a competição. Quando vão disparar, daí a Junko dispara e acerta, no caso, a arma da Yumiko, a arma cai no chão. Daí nisso a criança escapou ali. E aí aquele negócio, a arma não foi feita, mais ou menos a ideia do comandante Masaki, para ferir o ser humano, mas a maldade que o domina, enfim. A ferramenta que ela ia fazer a maldade, a Junko conseguiu derrubar. Comprovou mais uma vez que a Junko é perita no tiro ali, na mira, enfim. E aí tá, após isso, o Ryuma aciona ali o decharge químico no seu carro. O carro usa ali aquele choque ali, um choque que acaba com incêndio, enfim. A criança ali, eles perguntam, você está bem? Enfim, resgatam a criança, prendem a Yumiko, aí ela tá salva. A Yumiko tá presa e a criança tá salva. Aí depois chega o comandante Masaki ali, e aí diz assim, olha, eu acho que nós não vamos precisar mais disso. Ele pega o pedido de demissão da Junko e rasga. Esse pedido e aí ela, obrigado chefe, e volta a confiança da Junko, enfim, para atuar novamente na polícia. Esse caso do pedido de demissão da Junko lembra muito, quando ela entregou o pedido, enfim, lembra muito a situação quando foi o Takeda querendo pedir a sua demissão do Zaki. Mas enfim, recupera a confiança e mais que nunca continua contribuindo para a polícia. E assim o Spectre resolve mais um problema.